Vamos dar início à audiência pública tendo em pauta a privatização da Corsã pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, a Câmara agradece a presença de todos. Nós convidamos para compor a mesa o vereador-presidente Tadeu Salib dos Santos, presidente desta Casa, vereador Juliano Baumgartner, autor da proposição desta audiência, e o presidente do Sindiágua, senhor Arilson Vinci. Informamos que esta audiência está sendo transmitida pelo YouTube. De imediato, passamos a palavra ao presidente desta Casa, o vereador Tadeu Salib dos Santos, que também será o mediador desta audiência pública. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Vereadores tem a honra de realizar esta audiência pública para debater com a comunidade e o poder público sobre a privatização pelo governo do Estado da Corsã. Dinâmica da audiência. Primeiramente, será concedido um espaço de até 10 minutos para os nossos convidados. Na sequência, será concedido 3 minutos para os presentes que quiserem se manifestar, mediante inscrição prévia. As inscrições para as manifestações do plenário serão realizadas até o final da fala dos nossos convidados, com os nossos colaboradores na entrada deste plenário. Lembramos aos oradores que os tempos serão controlados, tendo em vista a necessidade de abrirmos espaço para a manifestação plenária, por isso pedimos a compreensão de todos. Passo a palavra ao representante do Poder Legislativo e autor da proposição desta audiência, vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadores, Marcelo Broilo, Sandro Trevisan, presidente Ariel Pusch, presidente Sindiáguas, os servidores da Casa, servidor da Corsã que se faz presente. Primeiro, agradecer também a presença da imprensa aqui, Leandro Adamati, Zé Teodoro. Importante reforçar aqui uma das prerrogativas, uma das premissas dos vereadores do Poder Legislativo é propor o debate, é propor o diálogo junto à comunidade para tratar de assuntos de relevância e importância da nossa sociedade. Felizmente, é um momento delicado que vivemos da pandemia e muitas coisas avessas estão acontecendo. Isso também dificulta o processo, os debates e, acima de tudo, a própria compreensão da comunidade. Pois quando tratamos a questão desses temas, infelizmente, a pandemia do coronavírus é muito relutante, muito presente e dificulta também o próprio envolvimento e o interesse da comunidade. A ideia da proposição desse debate é esclarecer sobre o processo de privatização da Corsã, o projeto que está tramitando junto à Assembleia Legislativa, e a nossa ideia inicial era ter um representante do Sindiáguas, que está aqui, e um representante do Governo do Estado, para ponderar os prós e os contras. De antemão, eu quero lamentar a postura do Governo do Estado, através da figura do seu chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, onde que simplesmente foi encaminhado, não teve a capacidade de encaminhar um representante do Governo do Estado para vir tratar de um assunto tão importante que envolve um bem essencial da nossa vida, a água. E momentos como esses precisam que tenha responsabilidade, principalmente por parte dos governantes que estão à frente desta temática. Então, lamento a falta de seriedade do Governo do Estado de não estar aqui com um representante para apresentar à comunidade farroupilhense sobre a proposição
da privatização da Corsan. E, como eu disse, é um assunto, sim, que atinge a todos, pois estamos falando da água. A água, um bem que sem ela não vivemos. De uma forma bem sucinta, não podemos também esconder, temos sim uma parcela, algum descontentamento com alguns serviços prestados pela companhia, que é presente na comunidade, principalmente no que tange a questão do saneamento básico, a não realização do tratamento, que é um processo deficitário e que precisa, sim, urgentemente que se inicie, pois ainda estamos atrasados. 2021 não temos aqui na cidade uma quantidade, um percentual para se tratar, então isso sim, já quero me posicionar que isso precisa sim ser urgentemente revisto, né? Todo metro cúbico tratado de saneamento básico ajuda a amenizar os impactos lá no hospital, lá no posto de saúde, pois a gente sabe que a saúde pública também tem ligação com o próprio saneamento básico. Mas, acima de tudo, é importante apresentar mais questionamentos do que respostas. Quando a gente fala da questão da privatização, nós estamos preocupados com qualidade ou com lucro para uma empresa? O que nós queremos, o que se espera para o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho? E por que eu falei antes da pandemia? Porque se a gente for pegar dados socioeconômicos, todos os problemas sociais que cresceram, que se agigantaram por conta da pandemia, vem mais esse problema que vai afetar diretamente. Outro ponto também que eu quero levantar, que precisa urgentemente ser discutido, é a própria questão das manutenções, que geralmente são prestadas por empresas terceirizadas pela Corsan, que infelizmente não cumprem, e é essa casa, quem acompanha aqui os debates, pode ter certeza que, não digo toda semana, mas recorrentes, tem pedidos aqui para conserto de calçados, conserto de abertura de buracos. Então também fica esse meu registro aqui. Mas é importante a gente avaliar o que a gente quer. Se a gente for pegar para a história, um fato recente, nos anos 2000, na Bolívia, precisamente na cidade de Cochabamba, a terceira maior cidade da Bolívia, se trabalhou com a ideia de privatizar a água e houve uma guerra local. Manifestações populares, por quê? Porque principalmente o preço ia dobrar da tarifa. Então o povo se rebelou, conseguiram reverter. Claro que teve vários confrontos e ficou conhecido como a Guerra da Água de Cochabamba. Então quero contextualizar isso para a gente fomentar o debate. Também é importante ver que alguns países estão fazendo um movimento inverso, estão restatizando. Se formos pegar, já tem cerca de 36 países que restatizaram o serviço de água e saneamento básico. Por quê? Porque não deu certo. Porque se vendeu a própria ideia que ia se resolver os problemas de saneamento básico, que ia melhorar a distribuição, o tratamento. Só que, enfim, foram promessas vazias, e não se deram isso. Em torno de 20 anos que começou esse movimento. Dá para citar cidades como Berlim, Paris, Budapeste, na Hungria, cidades que voltaram, restatizaram, por quê? Porque o serviço ali não estava sendo bem desenvolvido e, acima de tudo, não contemplava aquilo que havia sido dito. E quando a gente fala no nosso dia a dia, cada dia que passa aumenta o custo de vida. A gasolina já passou os R$6, o botijão de gás aumentou, agora vem mais o pacote ali com os pedágios, fora a inflação descontrolada, fora o aumento da cesta básica, fora o aumento na tarifa da energia elétrica. E agora, quem garante que não terá aumentos exorbitantes a tarifa da água? Quem garante? E da mesma forma, quem garante que serão sanados os problemas e que serão atendidos todos os cantos, que terá excelência no trabalho, que conseguirá atingir o objetivo?
Será que mais uma vez não vai sobrar para nós pagarmos a conta disso tudo? Então, é importante esse espaço, esse fórum de debates, para quê? Para buscar alguns esclarecimentos que o presidente pode nos passar aqui e lamentar mais uma vez a falta de respeito com a comunidade de Farroupilha do governo do estado de não estar aqui num evento desse. Quando a gente fala em municípios, todos são importantes e todos precisam de respaldo. E quando um poder legislativo, poder que é a cara da população, que a população escolhe, chancela, vem, promulga, trabalha com a construção, e para vir isso, e o governo do estado, o principal proponente, não se faz presente, é um descaso com a comunidade. Então, esses elementos eu trago aqui à baila, para fomentar esse debate e para tentarmos buscar posicionamentos e também ouvir atentamente o presidente do Sindiáguas, com alguns argumentos, obviamente, que serão contrários, para nós, enquanto população, pensar, refletir e, de novo, botar na balança se nós não vamos ter mais prejuízos ou, propriamente dito, lucro. Mas, afinal, nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas ou gerar lucro para uma empresa. Por fim, o meu partido, o PSB, fechou posicionamento que é contrário à privatização, votará contra, acredita que tem que ter algumas mudanças, principalmente na questão do saneamento, a prestação de serviços, e também isso se acelerou com a própria Lei Nacional do Saneamento Básico, Marco Regulatório Federal, que tem inclusive várias discussões sobre a inconstitucionalidade com ações inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente Tadeu, agradeço os colegas vereadores por aprovarem o requerimento, por ajudarem a construir esse espaço e depois me manifestarei novamente. Muito obrigado. Obrigado, vereador proponente Juliano Balgarten. E passamos a palavra ao presidente do Sindiágua, senhor Arilson Vinci, pelo tempo de até 10 minutos. Vereador, presidente desta casa, Tadeu, uma satisfação estar aqui. Também, em seu nome, cumprimentar toda a comunidade de Farroupilha e também agradecer ao convite, bem como ao vereador Juliano, proponente desta importante audiência pública, desse importante debate nesse momento que nós estamos passando aqui no estado do Rio Grande do Sul, bem como um momento de pandemia que nós deveríamos estar preocupados em defender a sociedade, em levar saúde às pessoas. Nós temos que vir aqui para debater uma privatização, ou seja, excluir as pessoas, principalmente as mais carentes, do acesso à água. Infelizmente, nós estamos enfrentando isso. Em nome do Eniomar, quero cumprimentar e agradecer a todos os funcionários da Corsã, que durante a pandemia, em momento algum, pararam e nunca deixaram de levar saúde e água para a população gaúcha e principalmente aqui de Farroupilha. Vereador Juliano, não é surpresa para nós o governo não vir nos debates. Ele não vem, porque ele não tem argumento. É simples assim. Quando se chama para debater, em nenhuma audiência pública, aliás, numa única audiência pública, na Assembleia Legislativa, que o governo participou e não apresentou absolutamente nada, ainda no evento da PEC, da retirada do plebiscito. E agora da privatização, que nem disse o ministro Salles, ex-ministro Salles, vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada. Inclusive, como eu tenho maioria na Assembleia Legislativa, se não der no voto, eu vou lá e faço benesses aos deputados que, por suas vezes, aceitam o jogo político. Infelizmente, nós queremos mudar a política, mas é sempre a velha política do toma lá da cá que vem que se apresenta para nós no dia a dia. Bom, nós temos que mostrar um pouco o que é o saneamento. Como é que nós chegamos até hoje para discutir a Corsã, a privatização da Corsã. O Planasa surgiu no governo militar e ali foram criadas diversas instituições estaduais, companhias estaduais de saneamento, e a partir daí as companhias ficaram responsáveis de levar
água para a população brasileira. E entre elas foi criado a Corsã, com a lei, eu estou com a lei aqui, a lei 5.167 de 21 de dezembro de 65, é a lei da criação da Corsã. E isso aconteceu em praticamente todo o país. E o que era isso? Era para levar água para as pessoas. E nunca ninguém estava preocupado na questão do esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário que veio para as nossas agendas a partir de 2007 com o novo marco regulatório. Veja bem, o novo marco regulatório de 2007, a Lei 11.445, ela fez uma ampla discussão com a sociedade brasileira, de norte a sul desse país, para adequar e adaptar e acolher todas as sugestões e criar em conjunto esta lei, regulamentada em 2010, e a partir daí se cria o Plano Nacional de Saneamento, que foi assinado em dezembro de 2013, e a partir daí sim, temos diretrizes, temos um plano de governo, um plano de Estado para o saneamento brasileiro, que diz que até 2033, ou seja, 2013 até 2033, 20 anos para fazer o saneamento no país, e lá se foi orçado, se foi de onde é que virá o dinheiro, e a partir daí nós tínhamos que fazer obras, e o PAC, durante o período todo, ele empenhou 180 bilhões de reais e gastou efetivamente em torno de 120 bilhões de reais no saneamento no país, e isso deu um incremento, claro, longe dos quase 500 bilhões que estavam previstos, mas já foi uma arrancada. Bueno, o que acontece? Veio a nova lei de saneamento agora em 2020, a 14.026. Praticamente uma instituição, uma obrigação do governo federal, e é uma linha de governo, onde as companhias estaduais teriam que se adequar e proibiram fazer contrato de programa, que foi a maior sacanagem que puderam fazer, que fizeram nesse país contra o povo mais carente e contra as companhias estaduais de saneamento. Mas, vamos lá. E aí nós entramos na Corsã. O que nós vemos da Corsã hoje? Nós vemos a Corsã hoje, há 55 anos, nós olhamos para a Corsã e vemos o que ela nos traz. Nos traz água, coleta o nosso esgotamento sanitário, onde tem. Ela nos traz a conta todo mês, obviamente, né? Nos traz também o que o vereador citou aqui, buracos na rua. E isso talvez a população é a que mais enxerga, apesar de ter água nas suas casas, é o buraco, porque ali bate o carro, enfim, é isso ali. E isso nós temos que melhorar, isso já concordo plenamente. Depois que entrou a terceirização, e a Corsã faz uma coisa diferente, ela terceiriza para uma empresa que não tem nenhum carro, talvez nenhum empregado, e esse quarteiriza para e subloca aquilo que ele ganhou, que ele deveria fazer. Isso acontece, e acontece frequente na Corsã, isso é corriqueiro. Não te apavora, vereador, é assim que funciona. Mas o que realmente a Corsã é? A Corsã é uma empresa que leva saúde para os gaúchos. Ela leva educação por educação ambiental, fazer o uso racional da água, segurança. Nós temos segurança, quando eu abro a torneira da minha casa, temos segurança de tomar um copo d'água. Eu digo sempre, meus filhos, desde o primeiro dia que colocaram a primeira gota d'água na boca, logicamente que foi água tratada, água da Corsã, e até hoje, com passado de 20 e poucos anos cada um, e ainda continuamos tomando água da Corsã. Então nós temos essa segurança. E além do mais, esse tripé chama a atenção, saúde, segurança e educação, que a Corsã, desde 2013, é uma empresa rentável para o estado do Rio Grande do Sul, e não dá prejuízo. E esse dinheiro que é colocado no Caixa Único do Estado, e o Estado como acionista majoritário, o Estado tem direito de buscar dividendos para fazer saúde, educação e segurança. O brigadiano que passa aqui na rua, ele tem dinheiro da Corsã. O professor, as vacinas, tudo tem dinheiro da Corsã, também dinheiro da Corsã, também dinheiro do Banrisul e também dinheiro da Procergs, que são rentáveis ao estado do Rio Grande do Sul. Mas o que o nosso governador vê na Corsã? Ele vê uma possibilidade ótima de atender o mercado financeiro e dizer, como ele tem dito por aí, os meus números são os melhores do mundo. Se é verdade ou não, bom, os números são dele, não foram auditados. O que ele vê? Uma possibilidade de ser a primeira companhia estadual a ser privatizada. Mas o que ele vê principalmente é uma possibilidade de ter uma faixa presidencial
no peito. E é isso que nosso governador vê. Quando ele traz para a Corsã um presidente que é do mercado financeiro, para agradar o mercado financeiro, ele traz uma pessoa para exatamente fazer aquilo que ele está fazendo, que é preparar a companhia para a entrega. É uma receitinha de bolo. Se eu quero fazer um bolo, eu vou lá, compro farinha, ovos, leite, enfim, tudo que vai num bolo e faço o que tem que fazer. Na Corsã, o nosso presidente fez a receita de bolo da privatização. Não contrata funcionários, o último concurso é de 2012, não apresenta projetos para o saneamento básico ou na questão de esgotamento. Veja bem, um exemplo, o último ano do governo Sartori, o governador Sartori apresentou 30 projetos de saneamento. No ano de 2020, o governador Eduardo Leite apresentou 5 projetos de esgotamento sanitário. 5. 10 dias demorava na mesa do presidente da Corsã, Presser, durante o governo Sartori, para o presidente analisar e assinar o projeto. Agora leva 69 dias. Isso são dados internos. Isso é querer fazer saneamento no estado do Rio Grande do Sul? É claro que não. É querer vender a Corsã. É querer fazer com que exatamente a população se revolte, os vereadores se revoltem e os prefeitos se revoltem e dizem, aqui não, gente, vamos trocar essa companhia e vamos privatizar. Num primeiro momento, no anúncio, precisava 15 bilhões. Depois descobriu-se, sem estudo nenhum, que faltava 10 bilhões. E agora, há poucos dias, a Corsã lança um comunicado interno que diz, realmente falta 10 bilhões. 4 para a água, que eu já tenho 97% e meio universalizado, e 6 para o esgotamento sanitário. Ora, então para que privatizar? Se eu tenho 6 bilhões para fazer o esgotamento sanitário, que é meu maior problema, então eu tenho condições financeiras. E nós fizemos um estudo técnico que a Corsã, ela tem todas as condições de fazer. Veja bem, faltam 12 anos para fechar 2033. Há uma média por ano de 380 milhões, nós chegamos a quase 5 bilhões de reais, quase nos 6 que eles disseram aqui. Nós temos uma dívida da União de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é a imunidade tributária. E nós temos quase 2 bilhões que nós deixaremos de pagar de imunidade tributária, de impostos, porque nós agora somos imunes. Então, só ali nós já chegamos a 9 bilhões de reais, fora a PPP da região metropolitana, que prometeu aplicar 1,8 bi na regional metropolitana. Já cruzamos dos 10 que ele diz que precisa. Então, é uma falácia do governador dizer isso. E o que é que nós temos que dizer a respeito desta lei da privatização? É uma vergonha o que está acontecendo. Ele não está vendendo sucata do Rio Grande do Sul. Ele não está vendendo qualquer coisa, ele está vendendo a companhia e ele coloca em regime de urgência, sem debate nem com os deputados. Não haverá debate, não haverá nenhuma comissão que vai passar esse projeto sem deixar os deputados apresentarem absolutamente sugestões nas comissões. É regime de urgência. Lamentável o que nós estamos passando no Rio Grande do Sul. Muitos dizem, a Corsã tem 55 anos de atividade e até hoje não fez esgotamento sanitário. Não é toda a verdade. E nós temos que dizer isso para a sociedade, porque é um argumento que eles usam erradamente ou tendenciosamente. Até bem pouco tempo atrás, quando eu fiz o primeiro histórico aqui, nós não tínhamos em nenhum município contrato de esgotamento sanitário. E como gestores públicos, vocês todos sabem, vereadores, e quem está nos assistindo, que não posso comprar um prego sem ter contrato, ou sem ter uma licitação, ou sem ser dentro da lei. Então a Corsã não podia fazer esgotamento sanitário. Isso é uma coisa nova. E para ir já finalizando, nós temos sim condições de resolver os problemas de esgoto do estado do Rio Grande do Sul. A Corsã hoje diz que tem 17% do esgotamento sanitário. É uma realidade. Entre 17% e 19%, de acordo com... Ali os números não fecham direito. Mas veja bem, nós temos economias prontas, obras prontas já para executar, 4%. Obras em andamento ou contratadas em andamento, daria mais 5,3%. A PPP da metropolitana nos dará mais 15%. E aí vem a grande solução escondida
pelo governador Eduardo Leite, chamado Solutrate Corsã. Isso é um crime o que ele está fazendo contra todos os municípios e contra nós, gaúchos e gaúchas. O que é o Solutrate Corsã? Está aprovado pelo PlanSab, por isso que eu busquei o PlanSab ali, porque o PlanSab diz que nós podemos fazer soluções individuais, misto e individual. O que é isso? É nada mais, nada menos que o nosso caminhão hidrojato, ou o popular limpa-fossa, que fará o recolhimento do esgoto nas casas das pessoas que têm o sistema fossa, filtro, sumidouro, e ali a própria lei permite que ele seja considerado universalizado. Não vale, obviamente, para empreendimentos, prédios, coisa e tal, mas para residências, como nossas casas são mais horizontais do que verticais, nós temos esta solução. E por incrível que pareça, 2013 foi assinado o PlanSab, iniciou-se um pequeno tímido estudo no final do governo Tarso Genro, o governador Sartori desenvolveu através dos técnicos da Corsã e apresentou e já colocou em prática, e Entre Juiz, que é o único município que está com plano piloto, o governador Eduardo Leite venceu a eleição e não fez o que ele deveria fazer, ou seja, oferecer aos municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul esse programa que aí, Farroupilha, enfim, todos os municípios que estão nos assistindo e todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul teriam uma alternativa de esgotamento sanitário, infelizmente. Agora, e aí eu digo assim, para ir, já encaminhando, não sei se zerou de novo lá, não, para ir encaminhando, né, dizer assim, vocês vereadores e prefeitos têm muito mais poder que o governador nesse momento da privatização. Eles vão vir com um aditivo para vocês assinarem, para aceitar o Solutrate. Beleza, ótimo. Só que embutido estará a retirada de duas cláusulas importantíssimas do contrato de programa que vocês têm hoje. Tem lá no contrato de hoje, se a Corsã deixar de ser uma empresa controlada pelo Estado ou deixar de participar da administração indireta do Estado, automaticamente o contrato se rompe e vocês estarão livres para fazer o saneamento na sua cidade ou até fazer a própria privatização. E isso eles vão pedir para tirar. E a partir daí, no momento que todos os prefeitos e vereadores tirarem isso, a Corsã estará privatizada. Agora, o governador pode fazer o que ele quiser, pode comprar todos os deputados possíveis lá na Assembleia Legislativa. Agora, se ele não tirar esta cláusula, se vocês, vereadores, prefeitos de todo o estado do Rio Grande do Sul, não retirarem essa cláusula, não haverá privatização da Corsã. E nós contamos com vocês. Somos perfeitos? Óbvio que não. Temos que melhorar? Sim. Nós procuramos sempre uma política de Estado para o saneamento. Que entra governo, sai governo e nós temos as nossas metas definidas. Infelizmente, isso não acontece porque a cada governo assume aquela ideologia de governo. Nada contra, a gente não tem nada contra isso. Agora, nós temos contra, sim, ao nosso trabalho não estar acontecendo de forma muito boa na sociedade. Por quê? Porque nós, a cada gestão, temos que nos submeter às gestões. Isso é muito ruim. Agora, se tivesse um plano de governo, um plano de Estado, que os deputados estaduais aprovassem como política pública de saneamento, nós estaríamos muito melhor. Sem contar com os benefícios da Corsã, que é filantropia, 50% para as entidades filantrópicas, tarifa social com 60% de desconto para as pessoas em vulnerabilidade social, é muito importante, 54 mil famílias em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos a social comercial também, a Corsã atua com social comercial para pequenos comércios. A Corsã, ano passado, isentou da tarifa social durante 6 meses, no período de pandemia, para as pessoas que já estão em subemprego ou desempregadas, não precisaram pagar água e também a água não foi cortada. Foi suspenso o corte durante o ano passado todo dentro da Corsã. Então, isso só aconteceu porque é uma empresa pública. E nós hoje temos... Dizem que é a tarifa cara, mas não é, porque nós temos um sistema tarifário que cobra de acordo com o uso da água. Outras empresas que têm a tarifa até teoricamente mais barata, elas trabalham com demanda mínima. Então, privatizar imediatamente vai subir a tarifa para a demanda mínima. Então, se tu usar 10 ou 15 metros de acordo com o contrato, é o mínimo que eles vão faturar. Se usar ou não, isso é um problema de cada um. Nós não, nós cobramos
A grosso modo, é o buffet por quilo e o buffet livre, certo? Eles cobram um buffet livre. A gente é aquilo que você consumir no mês. Muito obrigado e desculpe que eu me estendi nesse primeiro momento. Obrigado, presidente do Sindiágua, Arilson 20. E eu coloco, neste instante, a palavra à disposição das pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, presidente. Muito obrigado. 3 minutos, então. Boa noite a todos aqui presentes, sindicato representado, funcionário Corsan. Dizer que, sim, a gente percebe, né, é um jogo bem grande do governador do estado e que ele quer colocar uma faixa de presidente, sim, no peito, né? E a Corsan ficou um tempo, sim, devendo bastante trabalho, bastante obras aqui para a Farroupilha, né? Teve uma pressão política bem grande e, na verdade, os funcionários daqui, os gerentes daqui da Corsan também ajudaram nessa pressão lá em Porto Alegre, na Corsan, para trazer para a Farroupilha, que é uma cidade que, sim, ela consegue positivar, vamos dizer, o que aqui é pago. Se paga uma quantidade de valor, ela dá lucro aqui em Farroupilha, né? Eu concordo que era distribuído para outros que têm necessidade, mas já estava no tempo dela fazer obras. E ela fez. Agora, a gente não teve o ano passado, então não teve nem falta de água aqui em função dos investimentos, né? Do Tora e caixas d'água e reservatórios daqui e dali. Então, essa parte a Corsan cumpriu. Dizer que sim, que aquela questão de um planejamento e, na verdade, a questão está na política, porque cada novo governante que a gente tem aqui muda gestor, transfere gestor, engessa uma coisa, engessa outra. E, na verdade, se as empresas pudessem trabalhar de maneira adequada, se tivessem políticas públicas mesmo, se tivesse planejamento para ela trabalhar de maneira adequada, seria bem diferente. Mas a gente sabe que elas são instrumentos de política. Elas viram um instrumento de política e, com isso, elas acabam não funcionando mais direito. Então, a gente fica sempre naquela... tu faz o quê? Tu vai entregar um bem precioso para uma empresa privada para poder retirar lucro? E a culpa disso, se vier a se perder a Corsan, a culpa disso, na minha opinião, é da vontade, sim, de um governador ser presidente e, segundo, da política do nosso país, né? Porque onde é que se vê, a gente tem um bem precioso que seria importante os governos mesmo estar com eles na mão para poder administrar da maior maneira possível para poder atender a população e acaba sendo o quê? Privatizado. Senhor presidente, terminando, senhor presidente, eu não sei aonde a gente vai acabar com o nosso país, porque as coisas são extremamente equivocadas. A gente tem água na mão e acaba sendo privatizada. Elas, em muitos casos, não funcionam porque tem uma questão política pesada que interfere no funcionamento dela. Então, é uma cilhama que cada vez a gente parece que tem menos esperança que se resolva. Mas, importante, poucas pessoas vieram, né? Mas estamos aqui. Quem está aqui realmente se importa com a água, e eu acho que depois aí de fora reclamar, né, é tarde. Se a gente não tentar fazer agora, embora de repente não consigamos fazer nada aqui, mas a gente está aqui para ouvir, para tentar entender, para tentar ajudar a decidir da melhor maneira. Depois que tudo acontecer e que modificar, não é mais Corsan, privatizou, aumentou o preço, não aumentou, custa uma fortuna para ter água, ou continua um serviço que de repente não tinha, aí não dá mais para reclamar, porque já passou o tempo. O tempo é agora, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra está com o vereador Marcelo Broilo. Pedimos a Vossa Excelência que também identifique-se e coloque aí o seu pensamento e o seu entendimento. Okay. Obrigado, senhor presidente. Meu nome é Marcelo Broilo, vereador desta casa, partido do MDB. Para mim é uma satisfação estar aqui falando nessa noite gelada, tem neve ali fora. Dar os parabéns, então, ao nosso colega Juliano, certo? Nosso presidente do Sindiágua, a qual eu prestei muita atenção. O que eu posso falar nessa noite
Seria várias, mas eu acho que o momento é de ouvir, e o meu pesar é que, como nosso colega Juliano comentou, tu não tem o contraponto, né, a parte do Estado. Fica difícil o entendimento, nobre as palavras, né, do presidente, você fica com um pensamento único, você não sabe o que pode vir nesse processo que já está instaurado. Como falou nosso colega Sandro, depois que acontece é difícil. Estamos aqui em poucas pessoas, mas preocupados, Juliano, com a água. É um patrimônio dos gaúchos da Corsã. Há tempo se ouvia falar nisso, presidente, e agora ficou claro, a coisa está escancarada, talvez para esse fim, e na mercê de prefeitos e vereadores fizeram fazer força nesse sentido contrário e ver o que possa acontecer. É uma pena que a gente não tem mais informações, Juliano, que possa alimentar ou pensar o que vem, o que vai ser. Certo? Vai ser o preço exorbitante, como é que vai ser a qualidade? Se observou nos últimos tempos, presidente Tadeu, também um esforço, uma pressão política da Corsã em nossa cidade na questão dos serviços. E se avançou bastante. Eu mesmo falo por mim, sempre fui muito bem atendido, demandas ali com o pessoal, sempre muito bem. Então, realmente é um serviço, claro, é uma demanda importante, é um bem de todos. Falaste muito bem, presidente, a questão da água tratada, tu abre a torneira, está ali, né? Então, nessa noite, é com pesar que eu verifico, sim, que poderíamos ter mais pessoas que nos dessem mais subsídios, entendimento e de tomada de posição melhor, mais clara, né? E a questão, talvez, pessoas que pudessem, talvez, prestigiar e dar sua opinião também, porque depois acontecido é bem complicado. Estamos aqui, somos solidários, a gente tem a questão de também contribuir para o melhor, que seja para o bem de todos, né? Então, esse é um pensamento que realmente me somo também e quero realmente o melhor para todos, melhor para a empresa, melhor para a comunidade, para o nosso estado, sabendo que a gente trata de uma empresa forte, rentável, a Corsã das marcas, tu falar hoje do estado, mas lembrada também. Poxa, então é algo que tem que pensar com muito carinho, muito respeito, né? Ver muitos prós e os contras, não é uma tomada intempestiva de decisões para lá ou para cá. Então, fica o meu relato e na iminência, na expectativa também de informações melhores que possam nos alimentar de mais subsídios, né? Mas agradeço muito a oportunidade, presidente do Sindiágua, Juliano, do Ilhos, presidente, nosso amigo Leandro da TV, os espectadores também de casa, nessa oportunidade, nessa noite. Muito obrigado. Tá? Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E não poderíamos deixar de citar aqui o trabalho importante da TV Serra. O trabalho importante do Zé Teodoro, da Rádio Miriam. Porque, neste momento, onde que a maioria das pessoas está no recinto quentinho do seu lar, estão aqui algumas pessoas, mas estão aqui também aquelas pessoas comprometidas com a informação, comprometida em levar exatamente tudo o que está sendo dito aqui nesta audiência pública. Obrigado ao Leandro da TV Serra, obrigado também ao Zé Teodoro, levando as informações, e em especial, Leandro, alguma coisa que tu tem de diferente, tu leva a imagem, não somente a fala, mas leva a imagem, e isso faz com que nós reflitamos sobre este momento, e bendito foi que amanhã não adianta falar. O tempo era hoje. E eu destino também mais 3 minutos para seus argumentos e as considerações finais do proponente desta audiência pública, o vereador professor Juliano Balgarten. Bom, senhor presidente, então,
Obrigado pela palavra. Agradecer mais uma vez aqui a presença do presidente Arilson, os servidores da Corsã, os meus colegas vereador Marcelo, o professor Sandro. Fizeram duas excelentes explanações. Infelizmente, a nossa comunidade tem que participar mais e tem que se envolver. Depois que passou, passou. O trem passou, tu não vai conseguir se agarrar e subir nele. E quando a gente fala na água, a água é um bem precioso. E é um bem que todos nós precisamos para sobreviver. E no nosso papel aqui, sim, além de propor o debate, buscar os subsídios e tentar levar para a nossa comunidade o risco que está eminente. Infelizmente, essa própria política neoliberal, que é uma política que se vende o quê? Se vende o fracasso, se vende que está tudo ruim e depois eu trago a solução. E aí eu entrego na mão de uma empresa privada e essa empresa vai olhar o quê? O lucro. E como eu disse, ficam muitas dúvidas. Se privatizada for a Corsã, quem garante que os serviços que estão andando, andarão? Quem garante que a qualidade da água irá melhorar? Quem garante que será feito o tratamento, será feito o saneamento básico? E quem garante que, mais uma vez, não vai encarecer, aumentar o custo da tarifa e, consequentemente, mais uma conta no bolso de todo cidadão do estado do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, quero manifestar meu descontentamento e lamentar a falta de diplomacia do governo do estado, porque quando se fala em diálogo, tem que estar aqui, no local. E nós, município de Farroupilha, estamos puxando o debate, porque nós sabemos, né, vereador Marcelo Broilo, vereador Sandro, vereador Tadeu, que se nós não cuidarmos do nosso patrimônio, alguém vai cuidar. E de que forma que vai cuidar? Então, a minha posição é muito clara. Eu sou contrário à privatização. Eu sou contra. Claro que eu faço deixo algumas coisas que nós temos que arrumar, que é aquilo que eu falava, que faz parte do processo. Nenhuma empresa, nenhum órgão é 100%. Sempre tem coisas que a gente pode melhorar, inclusive nós mesmos, enfim, como agentes políticos. Então, estamos à disposição aqui para combater, para debater e para levar essas questões adiante para tentar evitar o pior. E torçamos para que não se coloque a toque de caixa esse projeto como foi feito com os pedágios. Chega de nós pagarmos o preço por interesses politiqueiros e não política. Porque a política, aquela que surgiu na Grécia, é aquela que usa o quê? O poder do povo, para melhorar e para fundamentar a vida da população. Aquela política se desenvolveu lá nas polis, as primeiras cidades-estados lá na Grécia. Berço da civilização. Não a politicagem que a gente está vendo que está acontecendo. E, mais uma vez, falta diálogo. E nós precisamos que tenhamos o respaldo necessário para evitar o pior. Então, obrigado. São essas as minhas considerações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Bogarten, propositor desta audiência pública. Eu passo a palavra ao presidente do Sindiágua, o senhor Arilson Vintes, pelo tempo de até 3 minutos, mas já colocando ao senhor também o nosso agradecimento pela sua preparação, pelo seu conhecimento e de uma forma onde que nós colocamos à sua disposição o tempo de 10 minutos, mas passou tão rápido devido ao seu conhecimento, a sua justificativa, e que nem mesmo a esses floquinhos de neve que estão vindo por aí, quem sabe congelando até na próxima noite algumas torneiras, não deixaram o senhor e os representantes da Corsã que nós conhecemos e queremos sem argumentação
neste momento, trazendo para nós informações preciosas, já que não houve, de outra parte, um contraponto. Então, parabenizá-lo e agradecê-lo pela sua presença e esperamos, é claro, que os 3 minutos se excederem, que sejam alguns segundos a mais para enriquecer informações para todos nós. Muito obrigado. Eu te agradeço muito pelas palavras que vocês colocaram aqui para nós hoje, que isso não é só para mim, tá? Isso é para todo o quadro funcional da Corsã. São 5.700 famílias que hoje estão apreensivas com essa situação da privatização e 5.700 funcionários que não devem nada a político nenhum, são todos concursados. Todos concursados. O chefe da unidade aqui pode ser até indicado por um político, mas ele é do quadro funcional da Corsã. Isso é bom que se diga para a sociedade entender, porque a gente às vezes é acusado, é um cabide de emprego. Não é. Ele foi transformado aí com 20 pessoas a 20 mil pelo governador Eduardo Leite no final do ano passado. Mas isso é outro debate, isso faz parte do jogo. Nós não temos CCs, não tínhamos até dezembro do ano passado, quando o Leite colocou para dentro. E isso está na Justiça, junto com a privatização, e o Tribunal de Contas nos deu, semana passada, ele instituiu na Corsã um processo de contas especial para apurar a privatização da Corsã. Então, já começamos a ter uma pequena vitória da Justiça e dos órgãos que comandam o Estado do Rio Grande do Sul na parte de fiscalização contra esse absurdo que é entregar a nossa companhia. E eu digo um absurdo seguinte, eu vou contar aqui rapidamente. Já falei para o presidente agora à tarde, tive a honra de conversar com ele por um bom tempo, né? O diretor de expansão, teve um diretor que trabalhou na CE durante 3 anos no governo passado. Ele preparou a CE para ser vendida e depois veio para a Corsã. Diretor de expansão da Corsã. A expansão de uma empresa, ela é o coração da empresa, é onde tudo acontece. E pasmem, a Equatorial Energia comprou a CE e esse diretor que preparou a CE se desligou da Corsã e foi ser funcionário da Equatorial, um alto grau, no alto escalão. E a Equatorial Energia, ela demonstrou interesse em comprar a Corsã também. E o que é que foi feito? Foi feito um backup do computador da Corsã e esse diretor levou consigo para a possível compradora da Corsã todo o plano de expansão da companhia. Então, nós estamos lidando com algo muito grandioso nesse momento. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. E, realmente, nós queremos dizer que a sociedade ela ainda não está tão engajada. Depois vai ser tarde. Porque a Corsã pediu INPC nas contas de água desse ano. A inflação, o que acontece que é normal. Uruguaiana, que é privado, pediu 38%. Certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o aumento de tarifa que vai ser... Logo ali na frente vai acontecer. E o vereador levantou algumas alternativas. Sim, nós temos que ter alternativas sim para o saneamento do Rio Grande do Sul. Agora, não é nesse debate assodado que o governador Eduardo Leite está fazendo. E nós sempre somos defensores do bom debate. Ganhe ou perca o debate, o importante é cada um e cada uma colocar a sua versão, vocês que vão decidir, vereadores, ouvir os dois lados e tomar a sua decisão. Parabéns a vocês que fizeram essa audiência pública. Não é surpresa o governo do Estado não vir, porque ele não vem, porque ele não tem argumento, ele só tem a falácia dele. E queremos aqui, em nome do Sindiágua, em nome da categoria Corsã, desejar a todos e todas uma ótima noite e desejar a esta Câmara muito sucesso no seu trabalho, porque aqui os debates acontecem. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, presidente do Sindiágua, senhor Arilson Vinte. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e especialmente queremos agradecer aos nossos convidados, representantes, imprensa, senhoras e senhores, que prestigiaram a audiência desta noite com
certeza sairão daqui com informações de grande valia para o assunto em pauta. Sendo assim, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite.